Cláudia acordou com o rosto grudado no chão gelado da cozinha. O azulejo áspero colando em sua pele como se quisesse absorver o pouco de vida que ainda restava nela. O gosto ferroso do sangue se misturava ao sal das lágrimas que escorriam sem aviso, queimando sua boca entreaberta. Acima, o vapor da panela de feijão subia em espirais silenciosas, como fantasmas dançando sob a luz mortiça da cozinha. Uma dança indiferente à tragédia que se desenrolava ali. Suas pernas estavam imóveis, mortas, desconectadas do resto do corpo. O relógio da parede marcava 12:15. Quanto tempo havia passado desde o desmaio? O silêncio da casa era sufocante, interrompido apenas pelo chiado contínuo do gás aceso e sua respiração entrecortada, como se cada inspiração fosse emprestada. Cláudia, com 38 anos, mãe de 2 filhos, mulher de batalhas e cansaços, estava deitada como um fardo esquecido, no chão onde tantas vezes ajoelhou para limpar. Agora caída sem forças nem respostas. Tudo tinha começado com um formigamento nos pés, coisa boba, insignificante. Mas agora, era como se aquele sinal ignorado tivesse cavado uma cova invisível sob seus passos, até engolir tudo. O que acontece quando a gente deixa um pequeno alerta virar um grito do corpo inteiro? Cláudia Santos era uma mulher de rotinas firmes, quase sagradas. Todos os dias, às 6 da manhã, o despertador tocava e ela já estava em pé. O cheiro de café forte preenchia a casa antes mesmo do sol nascer. No fogão, pão doce aquecendo no forno para o marido Ricardo e os filhos. Júnior, de 15 anos, sonhador e bom de matemática. E Luana, de 12, que adorava brincar de chefe ao lado da mãe nos fins de semana. De uniforme cor-de-rosa desbotado, Cláudia cruzava o mesmo caminho até o salão da Dona Rosa. A casa amarela da esquina, o bom dia do seu Antônio na padaria, o tilintar dos sinos da pracinha, tudo fazia parte de um cenário que ela conhecia de olhos fechados. No salão, passava 10 horas em pé, cuidando dos cabelos alheios com mãos rápidas e ouvidos atentos. As clientes confiavam nela mais do que confiavam em si mesmas. Ela ouvia segredos, choros contidos, memórias antigas, tudo entre uma coloração e outra. Era admirada, era amada, era necessária. Mas naquela manhã esquecida de março, o Dr. Maurício lhe disse: sua glicemia está em 280 miligramas por decilitro. A senhora tem diabetes tipo 2. O mundo não parou, mas algo dentro dela, sim. Cláudia começou a tomar os remédios como mandado. Metformina, 3 vezes ao dia, sem falhar. Sentia-se protegida. Até que 6 meses depois, os pés começaram a formigar. Primeiro leve, só à noite, só depois de tirar os sapatos. Um incômodo mínimo, abafado pelo cansaço do dia. Ela ignorou. Era só desgaste. Só que não era. O que parecia inofensivo virou semente de um colapso que ela ainda não conseguia ver. O formigamento virou presença constante, como um sussurro incômodo que não ia embora. Cláudia começou a andar como se o chão fosse feito de esponja molhada, sem firmeza, sem certeza. No salão, tropeçava nos fios da chapinha. Deixava cair frascos, queimava os pés no chuveiro sem sentir. Só via as bolhas no final do dia. Você tá estranha, Cláudia, disse Dona Rosa, com um olhar entre o cuidado e o medo. É só cansaço, Dona Rosa, ela respondia com um sorriso forçado. Mas o corpo dela contava outra história. A glicemia oscilava como um pêndulo sem controle. Ora 90, ora 280 miligramas por decilitro. E ela não entendia por quê. De madrugada, acordava com uma sede que parecia ter vindo do deserto. Andava cambaleando até a torneira e bebia direto da pia, ofegante. A visão começou a falhar. Um borrão branco invadia seus olhos de repente, no meio de um corte de cabelo. Deve ser a idade, né, Dona Marlene? Dizia rindo, enquanto o medo crescia em silêncio. Ricardo já não tinha paciência.
Você só vive doente, Cláudia. Já não dá conta nem da comida. Os filhos, que antes pediam arroz com feijão da mãe, passaram a preferir pizza por aplicativo. E ela, sentada no sofá, os ouvia rir na cozinha como se estivesse atrás de uma parede de vidro. Presente, mas invisível. Estaria ela virando um peso na própria casa? Naquela terça abafada de março, o calor parecia grudar na pele como cola. O salão cheirava a tintura e cabelo molhado. Cláudia retocava as raízes da senhora Marlene quando sentiu um zunido agudo no ouvido. Um zumbido que explodiu como uma sirene dentro da cabeça. O coração disparou, as mãos tremeram tanto que quase derrubou a tinta no chão. O suor escorria gelado por baixo da blusa encharcada. "Cláudia, tá tudo bem?" perguntou Marlene, vendo o rosto dela perder cor, se tornar cinza como concreto. "Tô, só um mal-estar", tentou responder. Mas não conseguiu terminar. Um véu preto desceu sobre seus olhos. Lento e pesado. As pernas cederam. Ela caiu no chão duro como uma marionete sem fios. O barulho seco da queda ecoou por todo o salão, seguido por gritos, correria, vozes confusas. Dona Rosa se ajoelhou ao seu lado, gritando por ajuda. Cláudia, entre flashes de consciência, via rostos borrados e sentia a vergonha queimar mais que qualquer dor. O chão agora era seu leito. E o medo sua única companhia. Quando abriu os olhos novamente, estava numa maca, ouvindo a sirene da ambulância. A única pergunta em sua mente era: como olhar para tudo isso de novo? O hospital público tinha cheiro de desinfetante vencido e ecos de sofrimento preso nas paredes. Cláudia ouvia tudo como se estivesse submersa, longe. O médico, um homem de rosto abatido e voz automática, nem levantou os olhos do prontuário. Hipoglicemia severa. Sua glicemia caiu para 40 miligramas por decilitro. Muito perigoso. Vamos ajustar a medicação. As palavras pareciam sinos fúnebres, ecoando sem piedade. Mas eu tomo tudo certo. Nunca esqueço um comprimido, doutor. A voz de Cláudia tremia. Mas ele apenas rabiscou uma receita ilegível, como quem escreve um bilhete de recado. Às vezes o corpo para de responder. Vamos dobrar a metformina e adicionar outra medicação. Simples assim. Sem explicações. Sem alma. Em casa, Cláudia carregava a sacola de remédios como se fosse um castigo. O salário do mês quase todo sumido em comprimidos que prometiam controle e entregavam desespero. Os dias seguintes foram uma espiral sem fundo. Tremores nas mãos, visão turva, tonturas ao levantar. Ela já não cortava cabelos, só tentava sobreviver. Os pés pareciam troncos inertes, e andar era como se arrastar com as próprias pernas mortas. No sábado, tentando preparar o café da manhã, desmaiou novamente na cozinha. Foi Júnior quem a encontrou, caída como uma boneca abandonada, os olhos semiabertos, a pele gelada. O menino se ajoelhou, segurando sua mão com desespero. "Mãe, não me deixa órfão. Por favor." As lágrimas dele caíam na mão dela, que já nem conseguia segurar a dele de volta. Ricardo, ao chegar, explodiu em desespero e raiva. "Isso não pode continuar. Você está se perdendo, Cláudia, e levando a gente junto." Mas onde ela encontraria outro caminho? O posto só oferecia mais comprimidos, médicos cansados, olhares vazios e um espelho que devolvia o rosto de alguém que ela não reconhecia mais. A mulher refletida ali era pálida, com olhos ocos e tremores involuntários. 12 quilos mais magra. Mais distante da Cláudia verdadeira do que jamais estivera. Era madrugada quando a angústia venceu o cansaço.
Depois de mais uma hipoglicemia que a deixou tremendo por horas, Cláudia pegou o celular com mãos trêmulas e digitou como quem grita socorro. Diabetes tipo 2, hipoglicemia constante, ajuda urgente. As respostas vieram como avalanche. Páginas e mais páginas, relatos de desespero tão parecidos com o seu que pareciam ter sido escritos por ela. Minha glicemia oscila há 2 anos, estou enlouquecendo. Já fui a 5 médicos, todos receitam mais remédios. Perdi emprego, perdi ânimo, estou perdendo minha vida. Cláudia leu tudo com olhos famintos. Era madrugada alta, mas o sono parecia ter abandonado o corpo junto com a esperança. Até que encontrou um post que a congelou. Um tal de Roberto de São Paulo dizia: a raiz do meu problema era a resistência à insulina. Não adiantava controlar só o açúcar. Meu corpo rejeitava a própria insulina. O relato era longo, detalhado. Falava de alimentação com baixo teor de carboidratos, musculação, exames ignorados, mudanças radicais. Em 3 meses, dizia ele, saíra da montanha-russa glicêmica e voltara a viver. Cláudia leu, releu, copiou, anotou. O nome, resistência insulínica, martelava sua mente como se finalmente tivesse encontrado a chave de uma porta trancada há anos. E se tudo o que ela precisava era enxergar além dos remédios? Determinada, Cláudia pegou o pote de café onde guardava moedas e raspou o que tinha. Marcou uma consulta com a endocrinologista indicada no fórum, doutora Ana Beatriz. Pagou R$300 que não podia, mas precisava mais do que podia explicar. No consultório, foi ouvida como nunca. A médica perguntou tudo: alimentação, estresse, sono, rotina. Anotava num caderno com olhos atentos. Pediu exames que Cláudia nunca ouvira falar: insulina em jejum, peptídeo C, hemoglobina glicada. Ao final, disse com calma e clareza: você tem resistência insulínica severa, e nenhum dos médicos anteriores tratou isso. Ela explicou com desenhos como o corpo reagia, por que os picos de glicose ocorriam, o papel da alimentação, do sono, da atividade física. Não havia promessas fáceis, havia um plano, detalhado, real. Você vai precisar de disciplina militar. Mas é possível, Cláudia. Totalmente possível. Saiu de lá com um protocolo claro: alimentação sem farinha e açúcar, caminhadas diárias, suplementos adequados, nova medicação, controle rigoroso. Os primeiros dias foram um inferno. Sentia falta do pão doce, da rotina antiga. Mas pela primeira vez em meses, dormiu uma noite inteira sem acordar em pânico. Em 2 semanas, a glicemia estabilizou entre 80 e 120 mg por decilitro. O formigamento cedeu. A visão clareou. Ricardo notou: você tá diferente, Claudinha. Luana pediu brigadeiro de domingo, e Cláudia fez. Com cacau puro, adoçante natural. E ele ficou delicioso. Diferente, mas pleno. Como ela. 6 meses depois, Cláudia estava de volta ao salão. Tesoura em mãos firmes. Passos decididos. Não era apenas a Cláudia que cortava cabelos, era a Cláudia que tinha renascido. Tinha pele nova, olhar firme, presença viva. Agora, quando uma cliente comentava sobre glicose alta, ela não dizia: procura um médico, apenas. Ela dizia: procura alguém que olhe para você inteira. Suas palavras tinham peso, tinham vivência. Um dia, cortando o cabelo da senhora Marlene, a mesma que presenciou sua queda meses atrás, ela parou por um instante. Num espelho oval, viu sua imagem refletida com uma clareza que ia além da visão. Era ela, inteira. Sabe, dona Marlene, às vezes é no chão da cozinha que a gente encontra o caminho para levantar de verdade. Marlene sorriu. Você tá brilhando, minha filha. Cláudia apenas sorriu de volta. Com os olhos.
com a alma. À noite, preparando o jantar leve e nutritivo, olhou pela janela da cozinha, o mesmo lugar onde desabou meses antes. Agora ali sentia-se inteira, forte, presente e pronta para ajudar outras pessoas a encontrarem o mesmo caminho. Porque sempre existe um recomeço. Mesmo que ele comece no chão.